Em 1982, eu era redator-chefe da revista Veja e fui incumbido de acompanhar a série de pesquisas que nós faríamos com o Instituto Gallup. Me lembro, meu amigo Carlos Mateus que estava lá e, de repente, fizemos a primeira pesquisa para os governos estaduais, a primeira eleição direta, a volta da eleição direta para governadores. Fizemos um levantamento em Santa Catarina que dava uma diferença para o Esperidião Amin sobre o candidato do MDB, que eu não me recordo o nome agora, que era de mais ou menos 20 pontos percentuais. Amigos meus de todas as tendências, a gente não estava interessado em ganhar a eleição. Ele disse, olha, essa pesquisa é estranha, porque aqui sempre é muito equilibrado o resultado. E nesse ano não houve nada que modificasse esse quadro. Eu falei com o Mateus. Eu percebi que ele estava preocupado ali, porque ele ia aumentando o número de formulários. Ele hesitava em arredondar aquelas porcentagens e tal. Tudo isso aí aconteceu, eu testemunhando. Aí continuava a diferença, continuavam os telefonemas. Resumindo, para não tomar o tempo que é de vocês. Quando sai o resultado, a diferença foi deveria ser, se fosse verdadeiros os 20%, 20 pontos e tal, daria uma diferença gigantesca. O Esperidião Amin ganhou por 1.000 votos. Pouco mais, pouco menos. E o senador, o Jorge Bornhausen, que também tinha uma diferença semelhante à do governador, do candidato a governador, ganhou por menos. Eu brincava com eles dizendo, olha, vocês me devem, se é verdade que votam no favorito, vocês me devem o cargo aí. Mas a redação da Veja, os meus chefes da Veja queriam me matar, né? Porque eu estava coordenando aquilo, como é que eu vou aparecer com aquele resultado? O Mateus fez uma investigação e disse o seguinte, que 2 pesquisadores da região de Joinville, que era um reduto oposicionista, foram subornados e deu esse desvio. Foi constante porque não deu para descobrir antes. Isso pode acontecer, a diferença é essa mesmo que dá. Se você pega 2 pesquisadores, isso aconteceu segundo o Carlos Mateus. Foi a explicação que eu ouvi. Isso é possível? Augusto, aqui, é curioso você falar isso, aqui no meu livrinho, primeiro capítulo, tá? Eu estudei 562 pesquisas, tá? De 3 empresas de pesquisa que publicavam mais, prefeito, senador, governador. Olha o que acontecia, você falou dos anos 90 aí. Olha o que acontecia, não em Santa Catarina, tá? As empresas de pesquisa superestimavam a votação do primeiro colocado. E eu fui estudar por quê. Olha que loucura isso, é bem interessante isso, né? A pesquisa, antes da eleição, dava o primeiro colocado, Miguel Arraes, com um percentual alto. Chegava na urna e ele estava baixo. Por que isso? E algo sistemático. Eu fui ver que é o seguinte, isso tinha a ver com a escolaridade média do Estado. Quanto mais baixa a escolaridade média do Estado, maior a superestimação do primeiro colocado. Sim. E maior o voto nulo. Tá? O que acontecia? Por incrível que pareça, a pesquisa estava mais certa que a urna. Em que sentido? A pessoa declarava na pesquisa em quem ela queria votar. Quando chegava na hora de votar, ela tinha dificuldade e anulava o voto. O que acontece? Por exemplo, o voto era nesse papel desse tamanho e ele recebia um santinho que era desse tamanho. Aí pegava o santinho desse tamanho e escrevia tudo aqui. Então esse pedaço anulava e isso aqui ficava em branco. Isso era muito comum quando o voto era no papel. A urna eletrônica fez despencar o voto nulo. O Brasil tem 3 fases de urna eletrônica de adoção. Primeiro era só no papel, depois teve uma eleição que uma parte era no papel, uma parte era... E a cédula única foi a grande mudança nos anos 50, né? Não, mas quando a gente... Era uma fraude rolando feia. Mas quando a gente mudou do voto escrito para a urna, isso foi mudado em 2 eleições, tá? Porque você teve uma eleição que era 100% no papel, uma eleição que era uma parte no papel, uma parte na urna eletrônica, e uma eleição que era 100% na urna eletrônica. O que aconteceu quando era uma parte na urna e uma parte no papel? A parte no papel, o voto nulo era estúpido, e na urna, mínimo. Por
Porque todo mundo sabe o númerozinho, leva a colinha e não anula o voto. Ninguém quer voto no papel, né? Ninguém quer. Não, mas aí o que acontece? As empresas de pesquisa erravam porque o eleitor errava na hora de votar. Você entende? Ele errava na hora de votar. Mas nesse caso específico, foram 2 pesquisadores, em tese, foram subornados. Dá essa diferença? Hoje é difícil acontecer isso, é porque o Alberto pontuou bem. Hoje, não, mas eu pergunto pelo número de questionários. É possível, assim, você tem... Digamos que... Teoricamente não, porque você tem muitos pesquisadores. Santa Catarina é um estado complicado, tem uma logística complicada, as viagens são longas. Não dá para 2 pessoas fazerem tantas entrevistas assim, tá?